Pessoal, boa tarde. Eu sou a Juliana, em nome do BS2, eu queria dar aqui as boas-vindas a todos vocês. Agradecer a presença nesse nosso segundo evento acerca do tema de Open Banking. E para abrir um pouco a nossa cabeça e também o início dessas conversas de hoje, a gente trouxe aqui algumas provocações que não tem nada a ver com o nosso mundo, né, financeiro, mas esse é o mundo e o contexto no qual nós estamos inseridos hoje. Um mundo de constantes transformações, de constantes mudanças, e que ninguém aqui, eu desafio alguém que saiba dizer com algum nível de precisão aonde nós vamos estar daqui a 5 ou 10 anos. Então, isso tudo está mudando muito rápido, é nesse contexto que nós estamos inseridos, e na nossa vida e no nosso dia a dia aqui no BS2 não é diferente disso. A gente trouxe aqui uma... Não está funcionando? Quem me deu isso aqui? Uma breve apresentação aqui para contextualizar a trajetória do BS2 ao longo dos últimos anos, porque eu posso certamente dizer que nos nossos últimos 4 anos nós trocamos de pele. Eu acho que é isso que define o que aconteceu conosco. O banco vem de uma longa trajetória, para quem não conhece tão bem quem é o BS2, e o nome é relativamente novo, mas a nossa história remonta a mais de 27 anos. Nós somos uma instituição fundada em 92, não está passando. Tem hora que acontece, né, gente? Tem que ter improviso. Bom, nós fomos fundados em 92 através de uma pequena financeira cuja atividade fim era o financiamento de veículos. E essa financeira, depois de 5 anos de operação, se transformou num banco múltiplo, que, então, atuou num mercado durante muitos anos, que era o mercado de crédito consignado. Como Banco Bom Sucesso, nosso antigo nome, nós tivemos uma atuação destacada nesse mercado, crescemos muito junto com o crescimento desse mercado, porque, quando nós começamos a operar, era um mercado ainda incipiente no Brasil. E, ao longo dos anos, o Bom Sucesso, então, teve um crescimento tão grande da sua operação que só existia uma forma de ir além, através de uma parceria. Nós montamos uma joint venture com o Santander, nasceu o Olé, que é uma instituição hoje pertencente 60% ao Santander e 40% aos mesmos acionistas do BS2. E aí começa o capítulo mais recente da nossa história, que é essa parte onde a gente troca de pele, através de uma profunda transformação cultural, digital, tecnológica, de todas as formas que a gente pode chamar, porque a transformação nunca é só digital. Para atuar de forma digital, a gente precisa mudar todo um mindset por trás. E aí a gente começou a estruturar os nossos pilares. O que a gente queria era participar desse mundo digital e conseguir ter escala, crescimento de uma operação pela qual o digital é o caminho mais natural. Mas, para a gente chegar lá e conseguir entregar uma oferta valiosa na ponta, a gente precisava estruturar alguns pilares. E foi assim que a gente começou, em 2016, através da atração de um time de profissionais com uma mentalidade muito direcionada para a tecnologia, para uma construção de jornada centrada no cliente, para combinar a integração de ofertas que tornam a experiência do cliente melhor dentro da instituição, e também com a construção de alguns pilares. O banco tinha uma expertise muito consolidada em crédito, mas tinha muito pouco no âmbito de serviços. Então, nós começamos lá atrás, em 2016, com a fundação da nossa empresa de adquirência, por entender que o negócio de adquirência era altamente vinculado a uma operação bancária, principalmente quando a gente olha para uma oferta de valor para empresas. Depois, nós também montamos uma DTVM, porque hoje nós somos um player no mercado de investimentos, ou seja, nós temos uma plataforma aberta de investimentos, integrada hoje dentro do nosso mesmo aplicativo, que atendem hoje a indivíduos e, num futuro muito próximo, também a empresas. Nós mudamos a nossa marca, porque a gente sabia que chamar Bom Sucesso no mundo digital não seria uma tarefa fácil. Já não era no mundo analógico, porque a gente tinha que soletrar, que era com N de navio.
Então, o Bom Sucesso vira BS2 e começa, então, essa segunda fase da nossa vida, uma fase que a gente espera ter mais sucesso ainda do que nós já obtivemos na nossa trajetória de consignados. Estamos trabalhando arduamente para isso, tem muita seriedade, tem muito foco em tudo isso que está sendo construído. E este ano foi o ano que a gente realmente conseguiu sair com as nossas primeiras entregas. Depois de 3 anos de muito trabalho nesse processo de transformação, nós lançamos, em março desse ano, a nossa plataforma de pessoas físicas, né, o nosso aplicativo, e lançamos, mais recentemente, há cerca de pouco mais de um mês, a nossa plataforma de empresas, que é um ambiente onde a gente reúne diversas soluções para atender a vários pontos de dor das empresas. Se eu pudesse falar o porquê disso tudo, eu diria que isso se resume no que está aí atrás, ou seja, tudo isso foi construído realmente com uma proposta de valor que, no âmbito de empresas, pretende revolucionar a experiência que as empresas têm hoje na vida financeira delas. E aí nós estamos sendo realmente audaciosos, porque o que a gente pretende é realmente revolucionar. É trazer uma melhoria de jornada tão forte que nunca antes foi pensada para uma empresa que, às vezes, é um pequeno negócio, é pouco representativa, mas que vai conseguir ter uma oferta que enderece todos os seus pontos de dor. No mundo de pessoa física, a gente entende que, por trás de toda empresa, tem pessoas, por trás de tudo tem pessoas. Então, a gente não negligencia de forma alguma a oferta de pessoas, de indivíduos. É uma oferta já mais bem atendida e ampla no mercado de soluções digitais. Mas, no que diz respeito a indivíduos, nós também primamos muito por construir algo que tivesse uma abrangência grande na vida dessa pessoa, ou seja, reunir diversas soluções num só lugar, para que essa pessoa usasse os serviços do BS2 com mais frequência e com mais recorrência, porque ela seria atendida em diversas das suas necessidades. Então, a gente tem muito foco em inovação, temos produtos muito inovadores e vanguardistas para a pessoa física, e sempre com foco numa usabilidade absolutamente incrível. Por fim, eu não quero me alongar muito falando, o objetivo não é falar do BS2 aqui, é fomentar uma discussão acerca de um tema como o Open Banking, que é um tema tão relevante hoje, tanto para a vida das pessoas quanto das empresas, mas se eu pudesse mostrar, assim, numa pequena foto que é o BS2 hoje, se resumiria nesse desenho, ou seja, o BS2 é uma plataforma tecnológica, hoje totalmente componentizada em APIs, pronta para integrar as suas soluções com diversos parceiros. Soluções essas que a gente divide entre soluções focadas para empresas e para indivíduos. No âmbito de empresas, nós temos uma oferta que combina adquirência com serviços de cobrança, com serviços tudo integrado numa conta digital, num só lugar, numa só plataforma. A gente também tem uma abordagem white label, ou seja, a gente entrega isso para determinado parceiro com a customização que esse parceiro demanda. No âmbito da pessoa física, nós temos uma conta digital que já serve a várias pessoas. Lançamos, eu falei de um produto inovador, que é a conta internacional, na mesma jornada de uma conta doméstica, no mesmo aplicativo. Temos cartões de débito e crédito, uma plataforma aberta de investimentos e serviços de câmbio. Isso é o que está no ar hoje e vem muito mais coisa por aí. Para falar do que vem por aí e um pouco do que foi essa construção nossa do último ano, eu queria chamar aqui o Robson Dantas, que é o head da nossa plataforma digital. Certamente entende mais de tecnologia do que eu e vai poder detalhar isso melhor. Bem-vindo. Obrigado. Bom, primeiro, bem-vindo a todos, né? Faz exatamente um ano que nós nos reunimos para falar de Open Banking e como uma das pessoas que dentro do BS2 levou a mensagem lá dentro e vê para onde o mercado está indo, poxa, para mim é uma tremenda satisfação de ver que uma ideia, na verdade, transcendeu a ideia, virou produto e hoje não só o BS2,
mas outras empresas, inclusive o órgão regulador, o Banco Central, está olhando para isso de uma forma de que a gente vai realmente para outro patamar. Então, para começar aqui, eu queria mostrar algo extremamente relevante para a gente. Desde o ano passado, nós viemos com essa ideia de ir além do Open Banking. Nós realmente construímos uma experiência chamada API Banking, que significa que toda a nossa plataforma digital ela foi construída por cima de APIs. E isso nos rendeu o Prêmio Finance desse ano. Nós somos reconhecidos como o primeiro case na América Latina. E eu fiz questão de colocar a foto do time e de criar o próximo slide, porque eu acho que dentro do banco, a Juliana falou sobre o processo de transformação digital, e eu acho que um dos pilares que a gente vem trilhando lá dentro é que nada disso seria feito sem o time fantástico que a gente tem. Então, aqui fica o meu agradecimento para todos os colaboradores do banco e todas as pessoas que todo dia trabalham arduamente para poder chegar onde a gente chega. E também para falar que, poxa, o BS2 de um ano para cá mudou completamente, a instituição tem crescido, nós estamos contratando. Então, fica aí o convite para quem quiser fazer parte dessa nossa história, é só entrar no nosso site e ver as vagas que estão disponíveis. Indo um pouco para o timeline, né, para tentar voltar um pouco para quem não teve a oportunidade de estar presente no ano passado e falar um pouco do que aconteceu, como foi a nossa história e até o momento atual. Então, nós começamos a nossa jornada de Open Banking especificamente em março do ano passado. Então, nesse processo nosso de transformação digital, o nosso mindset foi, poxa, como que eu consigo construir um banco do zero e fazer com que esse banco do zero tenha uma operação que sirva tanto para nós quanto para os parceiros. Então, a nossa mentalidade desde o começo foi tudo, digo tudo mesmo, que tem dentro da plataforma, ela tem que ter uma API disponível. E essas APIs nos permitem fazer coisas extremamente interessantes, desde criar a experiência do aplicativo do BS2, que é o aplicativo que nós chamamos internamente de Azul, até a experiência que recentemente nós mostramos no mercado, com o patrocínio master do Flamengo. Então, o time do Flamengo tem um aplicativo com toda a experiência e toda a jornada voltada para o público dos flamenguistas. E essas mesmas APIs que nós utilizamos para servir tanto pessoa física quanto outros aplicativos, elas servem como base para tudo, inclusive colocar no mercado para outros parceiros. Então, em junho do ano passado, o que nós fizemos? Nós pegamos todas essas APIs, trouxemos alguns parceiros, fizemos algumas provas de conceito e chegamos à conclusão, falou, poxa, faz sentido o que a gente está fazendo e tem parceiro interessado. Então, tem uma brincadeira que eu vi, alguém postou outro dia falando que banco digital no Brasil é a nova paleteria mexicana. Então, todo dia aparece um maluco diferente e a gente olhou e falou, poxa, talvez possa ser uma oportunidade. Então, por que não conseguir ofertar aquilo que já é parte do nosso dia a dia para os parceiros? E colocamos no mercado e vimos que tinha tração. Aí, ano passado, nós fizemos um primeiro evento mais de educação, entendemos que muita gente ficou muito interessada no tema, então, várias pessoas participaram do evento, e aí, desde então, a gente vem trilhando o nosso caminho até chegar no momento atual. Em fevereiro desse ano, nós efetivamente colocamos clientes em produção, então nós temos fintechs e diversos parceiros rodando com as nossas soluções. Acho que mais tarde nós vamos falar um pouquinho mais sobre o assunto. Está aqui o Breno, o nosso head de pessoa jurídica, e o resto do time à disposição, inclusive, para quem quiser discutir um pouco mais sobre o assunto. Em março, nós lançamos a nossa plataforma Pessoa Física e aí começamos a trilhar o nosso caminho. E aí começa a entrar um marco importante. Em abril desse ano, existe um comunicado 33455, que foi um release oficial do Banco Central, onde ele chama os interessados para começar a discutir sobre o assunto e para delimitar como que deve ser o Open Banking daqui para frente. Então, hoje nós teremos, inclusive, no próximo painel, que vai ser o primeiro painel, algumas pessoas do mercado, incluindo Fábio Lacerda, do Banco Central, para poder falar um pouco para a gente do que está acontecendo. Mas é importante frisar que, poxa, apesar do Banco Central estar trabalhando de forma ativa nesse assunto, o Open Banking no Brasil já é uma realidade e nós, como instituição pioneira no assunto, temos puxado bastante essa frente dentro do banco e temos colocado os nossos produtos na praça. Então, lá dentro do banco, eu acho que em junho de 2019, a gente chegou um marco importante. Então, lá dentro nós temos uma meta muito clara. A cada 45 dias nós temos que lançar um produto, seja ele uma simples API, como um produto para o consumidor final.
E aí, em setembro desse ano, né, eu queria aproveitar o evento para oficializar, nós lançamos uma área chamada BS2 Empresas, que é focada somente em atender pessoas jurídicas. A Juliana falou um pouco sobre o assunto, e, mais uma vez, nosso time está aqui à disposição, caso alguém tenha alguma dúvida e queira saber um pouco mais. Em outubro desse ano, nós fizemos diversas implementações, a mais recente, eu não sei quem conhece, é a PayMe. A PayMe é um gateway de pagamento, e ela está usando um produto nosso chamado Conta API. Não, basicamente, nós do banco permitimos que todas as movimentações do extrato da conta corrente seja entregue em tempo real para a PayMe, e saiu um release semana passada falando sobre o assunto. Então, para a gente, mais uma vez, mais um case de uma solução que foi implementada. Acho que o Bruno deve, inclusive, estar aqui no evento. E aí, acho que o ponto principal, que vai puxar, inclusive, o primeiro painel de discussão, que é a expectativa que nós temos para o segundo semestre de 2020, que é onde, que, efetivamente, o Banco Central deve soltar a normativa, regulamentando o que deve acontecer no Open Banking, e, no primeiro momento, focado nas instituições de segmento 1 e 2, que vão afetar os grandes bancos, mas eu, pessoalmente, né, eu tenho uma expectativa muito grande do que, a partir daí, o que vai acontecer com o mercado. Vamos lá. Tudo bem, gente? Beleza? Boa tarde. Vocês estão vivos? Tudo certo? Tá meio formando assim, galera? Subir no palquinho, assim, estranho. Eu vou falar aqui de baixo, pode ser? Então, a gente vai começar com o primeiro painel. A Ju vai ser moderadora desse painel. E a gente vai falar um pouco sobre esses aspectos regulatórios, né? Sobre essas questões que a gente precisa discutir quando a gente está falando de Open Banking. Então, eu queria convidar aqui o Fábio Lacerda, do Banco Central, o Bruno Balducini, da Pinheiro Neto, o Leandro Vilan, da Febraban, e a Ju, para conduzir essa conversa com a gente. Beleza? Caso vocês tenham algum tipo de pergunta, procurem alguém com a login BS2 e deixe a pergunta por escrito para a gente, que a gente traz aqui para o painel também. Beleza? Depois desse painel, a gente vai ter um break, banheiro, celulares, etc. Tudo mais. Depois a gente volta com mais 2 painéis na sequência. Combinado assim, então? Beleza, valeu. Bom, senhores, primeiro uma honra tê-los aqui para discutir e contar um pouco para a gente como é que vocês estão vendo esse tema. Eu queria começar esse painel direcionando a primeira pergunta para o Fábio, sobre uma ótica regulatória. A gente vê diversos esforços do Banco Central no sentido de estimular cada vez mais transparência, concorrência, igualdade de condições de entrantes no mercado, e também algumas manifestações acerca da regulamentação do Open Banking, algumas medidas já tomadas. Queria que você contasse um pouco para a gente, Fábio, dividisse um pouco como que anda esse assunto, o que já foi feito, o que está por vir e qual é a visão do Banco Central acerca do tema. Bom, boa tarde a todos. Eu acho que, antes de tentar responder a sua provocação, Juliana, em primeiríssimo lugar, eu preciso, antes de mais nada, fazer o disclaimer oficial de que o que eu vier a falar aqui, opiniões, juízos de valor são minha inteira responsabilidade, não necessariamente representam um posicionamento oficial do Banco Central do Brasil. Isso é sempre importante. Posso falar bobagem. Disclaimer feito, entendi. Eu costumo brincar dizendo que eu sou do Ceará e ninguém nasce no Ceará impunemente, né? Então, a gente costuma ser aquela ilustração do cara que fala o que pensa e dificilmente pensa antes de falar. Mas, e o segundo ponto, o segundo disclaimer, é que eu tive a oportunidade de responder pela supervisão do BS2, deixei de ser supervisor do BS2 e hoje me vejo como um amigo das pessoas que fazem essa instituição. O BS2 que, em primeiríssimo lugar, eu conheci como o Banco do Coração, né? O S2 que forma o coração, e que eu pude comprovar que é o Banco do Coração, naquela atitude belíssima que vocês tiveram pós-tragédia de Brumadinho. E, acima de tudo, eu pude reconhecer que esse Banco Bom Sucesso segunda geração, que é o BS2, é mais do que uma mudança de pele. É uma mudança realmente de identidade sem perder a sua essência de integridade. Então, eu aqui quero pessoalmente, aqui de novo eu não falo em nome do Banco Central, falo em nome pessoal, agradecer imensamente por esse convite, por essa oportunidade e dizer que muito me alegra estar neste ambiente
porque vocês começaram a discutir Open Banking muito antes do Banco Central. Mais do que isso, como o Robson muito bem pontuou, vocês são parte daquele ecossistema que começou a praticar Open Banking bem antes do Banco Central começar a falar objetivamente sobre o assunto. E aí eu vou, enfim, começar a responder sua pergunta, senão a gente consome todo o painel. O que a gente fez até agora? Eu acho que é importante pontuar que o Open Banking já existe. Eu quero concordar de novo com o Robson e dizer que o que a gente está propondo é uma intervenção regulatória que traga uma tração maior e uma ampliação dessa experiência, que é uma experiência que, de fato, tem um enorme potencial de disrupção, um enorme potencial de mudança do ambiente competitivo no sistema financeiro nacional, e mais do que mudança no ambiente competitivo, um potencial enorme de ampliação da base, ampliação do acesso, maior eficiência do acesso, melhor custo de produtos e serviços, melhor qualidade de produtos e serviços para o cidadão brasileiro. Então, o Banco Central acredita nessa estratégia. O Banco Central teve a oportunidade de se beneficiar do fato de não ser pioneiro nesse tipo de intervenção regulatória. Então, nós tivemos a oportunidade de conhecer as experiências de outras jurisdições que já transitaram por esse caminho. Conhecemos Hong Kong, Singapura, Reino Unido, Europa, enfim, conhecemos diferentes experiências para efetivamente chegar à conclusão: isso é bom, isso traz benefício para o nosso país. Há objetivos de política pública associados a essa intervenção regulatória que estão muito bem colocados. E os objetivos de política pública estão fundamentalmente associados à ampliação do grau de competitividade no sistema financeiro nacional, ao reconhecimento fundamental daquela premissa básica de que o cliente é o dono da informação, e se o cliente é o dono da informação, a assimetria de informações não pode ser uma vantagem competitiva. Eu acho que esse é um ponto fundamental que a gente está colocando. Se eu preciso endereçar a questão do custo do crédito no Brasil, por exemplo, do tamanho do spread bancário no Brasil, eu tenho alguns aspectos nesse diagnóstico, e um deles é a dimensão do impacto competitivo que a assimetria de informações traz. Quando eu entro num mundo de Open Banking, de fato eu digo, opa, essa assimetria de informações só permanecerá se o cliente assim o permitir. Se o cliente for adequadamente sensibilizado, adequadamente convencido de que ele efetivamente se beneficiará de um compartilhamento da sua informação com este ou aquele agente, ele assim o fará e assim esse mercado vai crescendo. O que nós temos hoje em andamento? Emitimos o comunicado 33455, em abril deste ano. Esse comunicado ele já traz um cronograma, um faseamento da nossa intervenção regulatória. A primeira etapa desse processo vai ser exatamente um edital de consulta pública, que a nossa intenção é que ele saia ainda neste semestre, possivelmente já no mês que vem. É isso que tem sido divulgado, novembro de 2019, como o momento em que a gente vai iniciar a discussão sobre a regulação. Nesse comunicado 33455, a gente deixa claro que essa não é uma tarefa exclusiva do Banco Central, até porque há muito de tecnologia a ser parametrizado, a ser regulado. Não é? Há muita definição de padronização de APIs, como se dará a autenticação, como se dará a coleta do consentimento. Há uma série de requisitos de segurança, uma série de padrões a serem estabelecidos que transcendem os limites da regulação. A regulação não pode entrar nesse tipo de detalhe. A regulação tem que ser mais agnóstica do ponto de vista da tecnologia. E, portanto, ela joga essa tarefa para a autorregulação. Então, enquanto a gente discute como será com a sociedade, discute como será a regulação, ao mesmo tempo a gente começa a dialogar com os agentes relevantes do mercado para tentar definir como se dará a governança desse processo de autorregulação, que necessariamente será uma autorregulação assistida. O Banco Central ele não regulará, não assumirá à frente desse processo, mas ele, de algum modo, acompanhará e intervirá, quando for necessário, no processo de autorregulação. Saindo isso, esse edital de consulta esse ano, no ano que vem a intenção é que a gente já comece, já solte a regulação definitiva, no primeiro semestre de 2020, e a partir do final de 2020, o início dessa jornada de implementação.
O que eu acho mais importante da gente deixar muito bem pontuado aqui, há uma frase de um diretor do Banco Central que eu acho perfeita. Ele diz: isto é a ignição de um processo de disrupção. Isso não é uma revolução, é o início de um processo evolutivo. 2020 a gente começa naquilo que é o mais simples, que nos quatro blocos de informações a serem abertas lá do comunicado 33455, é exatamente aquela parte mais, eu diria, higiênica, aquela que menos pode trazer problemas se algo na nossa infraestrutura não estiver correto, que são as informações sobre produtos e serviços bancários, agências, etc. Na sequência, a gente vai evoluindo nesse faseamento da implantação, que vai prever o compartilhamento também de dados cadastrais, depois de dados transacionais e, por fim, tudo aquilo que vai permitir transações de pagamento nesse ecossistema de Open Banking. E o que é importante para finalizar e não monopolizar o bendito do painel? A estratégia da reciprocidade no acesso. Intervenção regulatória ela vai ser focada, nesse primeiro momento, nos bancos grandes, S1 e S2, que detêm a maior quantidade de clientes e de informações de clientes no sistema financeiro nacional. E eles serão aqueles que serão, num primeiro momento, obrigados a abrir suas APIs, né, compartilhar as informações. Mas o consumo dessas APIs, ele dependerá de reciprocidade. O que isso significa? Se o BS2, no primeiro momento, quiser participar consumindo essas APIs dos bancos de S1 e S2, ele, ao mesmo tempo, se compromete a entrar no ecossistema, também abrindo as suas informações e, portanto, ele também se compromete a entrar em todos os requisitos operacionais desse ecossistema que forem definidos por regulação e autorregulação. E com isso, a gente estima que, de fato, o processo de adesão ao ecossistema, ele tende a acontecer de uma forma bem mais rápida. Sim, então, se eu puder sintetizar, isso significa que o BS2, hoje estamos nos tornando, muito em breve, um S3. Isso significa que, ao aderir a esse movimento, a gente antecipa a entrada na abertura de dados quanto instituição S3 para se beneficiar e, ao mesmo tempo, abrir as suas APIs. Exatamente. Isso é excepcional, porque, como o Fábio bem colocou, só antecipa e acelera esse movimento de adesão das instituições, né? Bom, te agradeço, Fábio. Eu fico particularmente feliz. Assim, dentro do BS2, a gente trabalha tanto essa questão de centrar o cliente, focar no cliente, e eu acho que é uma mudança bem recente. A gente vê a abordagem do Banco Central realmente buscando o que vai promover uma melhoria para o indivíduo, né? Enquanto melhora de spread bancário, melhora de acesso ao crédito e corroborar para a inserção de um movimento como esse, que não é simples, a gente sabe, mas é uma postura realmente admirável da autoridade reguladora. Eu não sei se vocês querem complementar alguma coisa acerca do tema. Acho que, primeiro de tudo, bom, vou dar uma boa tarde aqui à audiência. Primeiro de tudo, é um grande prazer poder estar aqui com vocês. Lá na Febraban, a gente vem trabalhando duro aqui, e é um prazer poder estar falando de Open Banking. Eu sou entusiasta, um absoluto entusiasta, o Fábio e o Bruno sabem disso. E é um prazer poder estar aqui com vocês e falando junto a amigos, né? Na Febraban, a gente tem uma visão muito próxima. Acho que a gente tem trabalhado bastante próximo ao Banco Central. Obviamente que a gente já está entrando numa segunda fase, uma fase um pouco mais técnica, eu diria, onde a gente já está começando a discutir, por exemplo, granularidade de dados, né? Quais serão os dados que serão efetivamente compartilhados, quais são os dados que são de propriedade do cliente. Agora, a questão toda é que eu acho que, sob o ponto de vista de princípios gerais, acho que tem dois princípios que já estão bastante consolidados. O primeiro de tudo é o princípio do setor. Nós, como Febraban, a gente entende que esse dado é do cliente. Acho que isso é fato, é um princípio global, não só aqui no Brasil, mas acho que é um princípio global em toda a parte do mundo. Esse é um passo importante da gente entender, efetivamente, quem é dono do dado. Eu acho que já passou no Brasil, talvez já tenha ficado lá atrás, há 30 anos atrás, na história, de quem tem o dado é a empresa, não é mais, né? Hoje o dado é propriedade do cliente, e o cliente vai fazer com o que ele quiser com o dado, né? Claro que a gente tem que tomar os cuidados da segurança, tem questões legais envolvidas, etc, etc. A segunda coisa é que a gente está absolutamente engajado. A gente acha também que isso vai ser uma revolução, vai ser muito
muito importante para a sociedade, vai deixar um legado significativo. Então, estamos acompanhando aqui o Banco Central, e aí eu também não quero monopolizar, vou deixar as perguntas, acho que tem muita pergunta aí pela frente. Não, legal. Eu acho que antes de pegar qualquer pergunta ou sugestão da plateia, eu queria direcionar, então, uma pergunta para o Bruno, mais especificamente na visão jurídica, de como que a gente combina todo esse movimento do Open Banking e da abertura de dados com a lei de proteção dos dados pessoais. Acho que aí tem um desafio, talvez um gap da gente conseguir convergir essas duas questões. Como é que você vê isso sobre a ótica jurídica? Bom, primeiro, boa tarde a todos, prazer estar aqui. Eu tive o privilégio de presenciar a mudança de pele do BS2, então participei de vários programas e projetos deles e posso dizer como outsider que, de fato, é uma super transformação, uma mudança. E lá no escritório a gente tem sempre, como tem a paleta mexicana, né? Foi dito também, tem o banco digital. Todo mundo quer ser banco digital, então a gente deve ter uns 15 casos, na verdade só um sobreviveu, que é o caso de vocês. Os outros foi ótimo para os meus honorários, mas de fato não conseguiram prevalecer. A casa agradece, o aluguel é caro lá. Mas, enfim, acho que vale um pouco esse comentário, então é um prazer. Acho o seguinte, a questão da Lei Geral de Proteção de Dados, que é um assunto novo, que ainda causa uma certa insegurança porque ela está sendo regulamentada, ela, na verdade, a minha visão é que ela funciona muito bem com o Open Banking, né? Ela, na verdade, traz o primeiro conceito que o próprio Banco Central já dizia, que já foi dito agora, que a informação é do cliente. Portanto, se eu quero usar a informação, esta lei prevê que eu tenho que ou eu uso com consentimento, que é uma das 9 formas de acesso à informação, ou eu vou cadastrar essa habilidade de usar a informação num dos outros requisitos, né? E aí é um ponto importante que esse é um cacuete, acho que de todos, né? Que isso tem a ver um pouco com a lei de sigilo bancário, né? Que o banco não pode divulgar informação para um terceiro sem o consentimento do cliente, sob pena disso ser um crime, né? Então esse cacuete faz parte da indústria. Então, todo mundo fala, então não tem problema, porque eu vou pedir o consentimento do meu cliente para eu poder entrar no Open Bank ou dividir informação. E não necessariamente o consentimento é a melhor estrutura do ponto de vista da Lei Geral de Proteção de Dados, como um mecanismo de eu acessar a informação de alguém. O consentimento, ele é revogável. E uma vez que eu escolho na Lei Geral de Proteção de Dados uma desses requisitos, e são 9, né? Então eu posso ter por consentimento, eu posso ter por decorrência legal, eu posso ter por obrigação contratual, tem conexão indireta com obrigação, enfim, tem vários requisitos, né? Então, quando eu uso o modelo de consentimento, que é um modelo muito bancário, né, que tem a ver com o sigilo bancário, eu posso estar criando um problema, porque se o cliente diz não no meio do caminho, aí eu sou obrigado a tirar essa informação. E como é que isso funciona numa estrutura de Open Uma Banking? vez que ela já foi. Já né? foi, né? Então, e é por isso que vale a pena chamar a atenção que a gente, de novo, foca muito no consentimento. Acho que deveria olhar a Lei Geral de Proteção de Dados e as várias alternativas. Muitas das informações que vão ser passadas de um cliente podem não necessariamente precisar de um consentimento. Ela pode decorrer de uma lei específica. Exemplo, cadastro, lavagem de dinheiro. São informações que eu tenho, por regulação bancária, de obter. Então, não faz sentido eu pedir consentimento para aquela informação, porque a lei me obriga e, portanto, eu não vou criar um exposure de ter o consentimento daquela informação que diz, agora não quero mais. E como é que isso vai acontecer? Como é que fica esse conflito? Né? Sendo que a própria Lei Geral de Proteção diz, uma vez que você escolhe um dos métodos, você não pode ficar mudando de método. Então, isso é uma preocupação. Então, acho que é isso que falta um pouco, um amadurecimento, né? E a segunda... Essa revogação dessa autorização... Pode inviabilizar o teu negócio. E aí você vai criar um problema até jurídico, né, desse cliente com você, falando, não, mas agora eu preciso dessa informação, mas eu não dou. E aí você vai entrar numa discussão e quem vai decidir é um juiz, que não necessariamente entende profundamente esse assunto e está muito mais focado no quanto consumidor. tempo, né? Vai demorar para essa decisão ser tomada. Exatamente. Então, acho que esse é um ponto que chama atenção, mas eu entendo que a lei geral, nossa, é uma lei que é muito parecida com a lei europeia e que lá, se você olhar um pouco a experiência de lá, você realmente olha que o consentimento talvez é a última forma que as pessoas usam para a divisão de uma informação. Acho que esse é um ponto. O segundo, que é isso que a gente espera, tem um órgão regulador agora, né? Vai ter uma entidade responsável pela implementação das regras da Lei Geral de Proteção de Dados. Se você olhar, por exemplo, para o exemplo português, aquele órgão, ele dá advice para as empresas e para os bancos. O banco fala, olha, eu tenho essa informação, eu poderia fazer isso? Eu falo, olha, eles dão opinião. Então, a gente espera que esse modelo opinativo seja feito e não aquele modelo punitivo, né? Que tem o órgão que só está lá para punir, porque o assunto é muito controverso, é muito novo
E as tecnologias, infelizmente, fazem, ou felizmente, fazem com que várias teses jurídicas que não existiam no mundo analógico passam a surgir e que nunca foram testadas, né? Então, a gente não pode esquecer que isso também é uma nova realidade. Então, a gente espera aí que esse órgão regulador seja um órgão opinativo de guidance, né? E não necessariamente punitivo. Vamos ver como fica. Isso é muito importante para o bom funcionamento e para a fluidez de todo o sistema, né? Sem dúvida. Eu queria complementar aqui, eu acho que, sem dúvida, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela entra em funcionamento dia 16 de agosto do ano que vem. Tem uma questão de adaptação, sim, tem uma questão importante aqui do consentimento, mas nós lá da FEBRABAN, a gente tem, com relação a todo o Open Bank, de uma maneira geral, claro que fora as questões técnicas que a gente vai resolvendo, mas tem 3 pilares principais que a gente tem algum nível de preocupação, e aí, quando eu digo preocupação, é porque a gente não tem a resposta ainda adequada. Um dos pilares é o pilar legal, é o pilar jurídico. E a Lei Geral de Proteção de Dados é só a ponta do iceberg, porque a nossa preocupação é que hoje tem outras legislações nacionais, fala, por exemplo, lá do CDC, do Código de Defesa do Consumidor, ou dentro da própria Lei Geral de Proteção de Dados, tem um dos artigos que fala da responsabilidade solidária. Isso é um ponto importante. O que significa solidariedade, responsabilidade solidária nos dados? Isso é uma jabuticaba brasileira, tá? A gente conseguiu criar mais uma jabuticaba aqui. Significa dizer que você, mesmo mediante autorização do cliente, então você me deu autorização para passar os seus dados para o Bruno, eu tendo a sua autorização e eu passei os dados para o Bruno, portanto, eu não estou cometendo crime, porque eu estou mediante a sua autorização, mediante o seu consentimento, mas se o Bruno fizer alguma coisa errada com seus dados, eu respondo solidariamente. Isso cria uma insegurança jurídica dentro do sistema que é bastante delicada. Esse é um ponto que a gente vem chamando a atenção do regulador. É óbvio que a gente não tem uma resposta adequada, porque isso não está dentro da alçada do Banco Central, isso são leis federais, mas que, de alguma forma, precisam ser endereçadas, ou, minimamente, precisa ter uma proteção jurídica para evitar esse tipo de situação. Porque eu não posso me responsabilizar, na medida que eu transferi os seus dados para um terceiro, eu não posso me responsabilizar o que o Bruno vai fazer com a informação. Claro. Então, se ele usar indevidamente a informação, isso teria que ser uma responsabilidade absolutamente dele. Então, a partir do momento que o dado cruzou a minha porta de saída, isso tem que ser uma responsabilidade do receptor das informações. Então, cria aqui alguma insegurança jurídica. E eu não estou falando aqui de questões de fiscalização de Banco Central, não estou falando disso, mas estou falando como é que os tribunais, estou falando de tribunais de primeira instância, os tribunais locais, aí, como o Bruno falou, nem sempre é um juiz que entende do assunto, é um juiz que cuida de 3 ou 4 comarcas ou varas diferentes, cuida de família, civil, criminal, etc., dependendo do município, ele vai ter que decidir sobre uma coisa que ele não tem a correta interpretação, mas ele está baseado em cima de uma lei federal que fala sobre essa questão da responsabilidade solidária. Então, o aspecto legal ainda é um ponto ainda em discussão, a gente ainda está estamos criando alguns mitigadores, mas é um ponto de atenção, e isso vale para tudo, vale para os bancos grandes, vale para os bancos pequenos, porque ninguém quer criar aqui um passivo judiciário para isso. Tá? Então, esse é um dos pontos. Se você me permite só Por um favor, comentário claro. muito rápido, eu acho que o Leandro tocou num ponto que é absolutamente fundamental, né? Nós, infelizmente, vivemos um ambiente em que não necessariamente a corda arrebenta do lado mais fraco, né? Quer dizer, essa pode ser uma situação específica em que a corda certamente arrebentará do lado mais forte. Como é que a gente está tentando lidar com isso? Essa é uma preocupação também do Banco Central do Brasil, é claro, né? Em primeiríssimo lugar, deixar claro que o compartilhamento de informações, que nós acreditamos que sim vai ser fundamentalmente via consentimento, exatamente na hora de viabilizar o ingresso de novos entrantes, né? Quer dizer, se você tem uma entidade com a qual você não se relaciona, será via consentimento que você, de fato, permitirá o acesso a essas informações. Mas o aspecto em qualquer etapa desse processo, eu preciso ter garantias de que aquela informação será tratada com a máxima segurança possível. E esse é um dos motivos pelos quais, hoje, o ecossistema do Open Banking, que está sendo pensado pelo Banco Central, é um ecossistema exclusivo para entidades autorizadas a funcionar pelo Banco Central. Por que isso? Porque para essas autoridades eu tenho regras específicas de gerenciamento de risco operacional,
o controle de fraudes, o controle a mitigação dos riscos via um ambiente de controles internos. Para essas instituições, eu tenho toda uma regulação e um processo de supervisão associado à segurança cibernética. E mais do que isso, uma das preocupações que nós temos com esse processo de autorregulação, que vai definir os detalhes, é que tudo isso precisa ser adequadamente rastreável, né? O que aconteceu com essa informação, onde foi o ponto de falha, quem efetivamente pode ser responsabilizado, porque se você leva as provas aos tribunais, provas bem consistentes, a tua chance de êxito é muito maior. E só um último comentário, é claro que a LGPD não é nossa alçada, né? Nós não somos os reguladores, os supervisores da aplicação da LGPD, mas descumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados traz risco legal, traz multa, traz risco reputacional, traz dano à imagem, e o dano à imagem, à reputação de um banco digital, de uma plataforma digital, pode ser muito, muito, muito importante. Então, é nessa perspectiva que, embora nós não estejamos diretamente relacionados com a aplicação da LGPD, nós estamos preocupados com isso e estimulamos enormemente o sistema financeiro nacional a fazer o que for possível, o que for preciso, para estar 100% compliant LGPD, muito provavelmente antes do prazo. E Open Banking, sim, eu digo sempre, não haveria Open Banking, não haveria PSD2 na Europa sem GDPR. Só consegue avançar porque existe uma base legal adequada para a proteção de dados pessoais. Enfim, essa é uma mensagem importante que a gente queria passar. Sem dúvida, sim, ótima contribuição, e realmente eu tinha até uma próxima pergunta que eu ia te direcionar, Leandro, acho que você já antecipou muito das coisas. Realmente fica um ambiente, toda mudança gera insegurança, isso é uma mudança, né, que não vai ser diferente, nós estamos falando de algo complexo aqui, mas olhando sobre toda essa ótica, especificamente sobre o âmbito da FEBRABAN e dos grandes players do mercado, que são realmente os detentores da maior parte das informações, num primeiro olhar, isso parece ter muito mais perda do que ganho para o grande banco, né? Porque ele está ali compartilhando uma informação que é só dele, com outros players de mercado, e ainda se expondo a um certo risco, né? Seja sob o ponto de vista jurídico ou qualquer outro, de ter que abrir este dado, porque o cliente é o dono dele mesmo, e o cliente, se assim deseja abrir, ele vai fazer, com o risco de, além de dividir esse dado do cliente, ter amanhã qualquer tipo de problema com aonde foi parar esse dado, né? Nós vivemos na era da produção e acúmulo de dados, na era do conhecimento, nunca se produziu tanto dado. Então, isso é um risco intrínseco, vamos assim dizer, do negócio, né? Que é impossível para um grande banco garantir o que uma plataforma vai fazer com esse dado, ou se ela possivelmente pode sofrer um ataque nos seus sistemas, enfim. Como é que é esse olhar sobre a ótica dos grandes bancos? Te deixei numa saia justa, não, foi ótimo, a pergunta foi ótima. Assim, e sendo muito pragmático, se nós estivéssemos falando até 2 anos atrás, até 1 ano atrás, então em outubro, né, até mais ou menos 1 ano atrás, você tem razão. Acho que a gente, todo que é novo traz um certo desconforto, traz medo. O Brasil é um país altamente judicializado. Eu vou fazer uma brincadeira com a plateia aqui. Quantos advogados tem aqui na plateia agora? Levanta a mão aí, advogado. Mas levanta com, assim, sem medo. Levanta sem medo. O importante é que vocês têm saúde, fica tranquilo. Cheio de advogado aí. Então, o Brasil é natural. O Brasil Pelo é um menos país, uns 15. o Brasil é um país altamente judicializável, né? Faz parte da nossa cultura, faz parte da nossa história, e isso não vai mudar, né? A gente judicializa quase tudo aqui no Brasil, desde briga de vizinho em condomínio. Olha o sorriso do Bruno, ele está feliz com isso, né? O problema também é que tem Vou muito aproveitar advogado. a oportunidade para ficar em silêncio. Essa oportunidade é boa, mas também o problema é que tem muito advogado também. Esse também a competição aqui é forte. Mas de qualquer forma, sim, você tem razão, tudo que é novo a gente tem receio, os grandes bancos, a gente tem certas preocupações. Mas o que aconteceu? Eu acho que teve um momento que começamos a trabalhar internamente dentro da FEBRABAN, e predominantemente a gente vinha trabalhando muito forte com os bancos grandes, onde realmente é a origem dos dados. E em março desse ano eu consegui organizar, nós fizemos uma missão a Londres, lá em UK, e eu fui predominantemente, nós fomos com 2 objetivos.
conversar com os reguladores lá, e até para entender o que estava dando certo e o que estava dando errado. É muito importante entender também o que estava dando errado. E, claro, que como todos os primeiros entrantes, eles foram os primeiros a entrar, estão mais avançados, erraram em muitas coisas, estão corrigindo, soltaram um documento agora, se não me engano, em junho, reconhecendo as coisas que estavam erradas e tem endereçamento do produto. Então, eles vão acertar o passo lá, acho que até já acertaram. Eu vi as estatísticas agora do mês passado, os últimos 4 meses, o volume de transações de Open Banking está crescendo a uma média de 30% ao mês. Então, já esse mês agora, mês passado, atingiram 110 milhões de chamadas de API, só para o Open Banking. Então, e tudo indica que ganhou tração e está indo. Então, nós fomos lá para observar, para conversar com os reguladores, nesse sentido de entender o que estava dando certo, estava dando errado, mas, principalmente, eu levei os grandes bancos, os 6 grandes bancos, para conversar com os grandes bancos britânicos. Queria saber qual era a perspectiva. Para mim, nós tivemos lá com o RBS, tive com o Barclays, e nenhum banco que tivesse presença aqui no Brasil, né? Tivemos Barclays, RBS e Deutsche, com exceção do Deutsche está aqui, mas fomos conversar com o pessoal de varejo. Juliano, o pessoal estava feliz da vida. Assim, eu conversava com os caras de produto, todos eles, independentemente do porte, estamos falando de um Barclays, o Barclays é um grande banco de varejo, está entre os 5 grandes lá, a turma estava feliz da vida. O que eles estavam me dizendo é o seguinte, disse, cara, olha só, nós antigamente aqui, com toda a inércia de um banco grande, ele tinha uma dificuldade, que eles estavam me reportando, dizendo, olha, a gente tem uma dificuldade para lançar produto. Você acha que é fácil lançar um produto? O Paulo, que está aqui, trabalhava comigo lá num banco grande, para lançar produto, eram 2 anos falando com diversas áreas do banco. Você tinha que falar com cara de compliance, você tinha que falar com cara de produtos, você tinha que falar com cara de tecnologia, você tinha que falar com cara de proposition, era um inferno, você montava 2 anos para botar um produto na rua, competindo com um banco digital que coloca um produto na rua em 3 meses. Então, essa Mas competição... lá, né, uma economia super aberta. Era muito complicado essa competição. O que os caras estavam me dizendo lá é o seguinte, cara, com o Open Banking agora, aqui, eu ponho um banco grande e disse, olha, eu ponho um produto na rua aqui em 2 meses. Porque a minha API já está pronta, eu tenho aqui um cardápio de APIs própria do banco dele, eu tenho 1000 APIs à minha disposição, então eu quero ver saldo, eu puxo a informação daqui, eu quero ver isso, então eu não preciso mais falar com o cara do jurídico, eu não preciso mais falar com o cara de TI, eu não preciso mais falar com o cara de tecnologia, eu não preciso mais priorizar meu projeto. Esse trabalho já foi feito, né? É um Tudo Lego. feito. Você pega as É um peças Lego. do Lego e... Ele pega o Lego aqui, monta o brinquedo e começa a brincar. Os caras estavam felizes da vida. Eu acho que isso acionou um trigger, e sem contar outras oportunidades de negócio. Eu já ouvi ali 5 minutos, mas um dos bancos me disse o seguinte, olha, abriu oportunidade para diversos casos de uso, né? Então, estavam me descrevendo lá, por exemplo, ninguém podia imaginar, o Tesco, supermercado, para quem não conhece, Tesco é o equivalente ao Pão de Açúcar, daqui um grande supermercado, faz muita venda online. E eles tinham uma dificuldade de saber, a dificuldade deles, o problema deles era qual é a idade da pessoa que está fazendo compra online para saber se podia vender bebida alcoólica ou não. Era um problema que eles tinham. Ninguém podia imaginar o Deutsche vender um produto para eles, já usando o Open Banking, que ele valida quem está do outro lado da linha e valida a idade do sujeito. Isso é produto, virou produto. Está vendendo produto lá e vendendo a balde, né? Tem um outro caso também que eles venderam da IATA, de passagem aérea também, que precisava de um tipo de autenticação, não tem nada a ver com empréstimo, com crédito, nada do que a gente está pensando. Mas, assim, viabilizou diversos casos de uso. Então, abre-se aqui uma oportunidade, eu acho que os bancos já, nesse momento, quando a gente voltou de viagem, eu senti uma mudança comportamental muito forte, baseado um pouco na experiência de quem já está dando certo, de quem está se beneficiando do uso do projeto, do ecossistema como um todo, e eu acho que aqui a turma está engajada. A gente quer agora botar a mão na massa, as equipes já estão mobilizadas, está tudo pronto. Claro que tem muita pergunta ainda que tem que ser respondida, né? O projeto não é um projeto barato, é um projeto caro, transformacional. Complexo, né? Complexo, tem várias questões técnicas para serem resolvidas, para serem equacionadas, tem muita padronização, mas abre-se aqui um monte de casos de uso e eu acho que está todo mundo engajado. Eu acho que houve aqui um acionamento de um gatilho importante aqui no comportamento de todos. Ai, que legal ouvir isso. Exatamente, é quase um benefício secundário, né? Porque, no primeiro momento, a gente pensa nos participantes do mercado financeiro. Então, você pensa, poxa, vai facilitar crédito, vai cair spread. Na hora que a gente amplia um pouco o olhar, não, vai facilitar em outras coisas, até mesmo trazer seguranças. Quem está comprando no supermercado tem idade adequada para comprar bebida alcoólica. E se você ver, para quem tiver curiosidade, tem uma coisa que os ingleses e os britânicos fizeram muito bem feita, é a parte de comunicação.
Tem uma página do Open Banking, que é pública, é www.openbanking.gov.uk. Ali tem tudo que você precisa saber, está tudo ali. Então, tem, inclusive, as fintechs ou as startups que estão autorizadas pelo órgão lá a trabalhar. Se você olhar muitas dessas fintechs são dos próprios bancos. Então, assim, criou uma competição numa segunda camada que é diferente do que a gente está habituado hoje. É um mundo novo que vai se abrir, mas é um mercado que assim dá um certo entusiasmo, porque é tanta oportunidade ali que eu só de olhar, e é interessante, quem tiver oportunidade vale a pena navegar na página, porque ali começa a abrir, surgem diversos casos de uso que já estão em funcionamento hoje, outras oportunidades, e você vê muitas empresas terceiras entrando, empresas de Big Techs entrando. Descumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados traz risco legal, traz multa, traz risco reputacional, traz dano à imagem, e o dano à imagem, à reputação de um banco digital, de uma plataforma digital, pode ser muito, muito, muito importante. Então, é nessa perspectiva que, embora nós não estejamos diretamente relacionados com a aplicação da LGPD, nós estamos preocupados com isso e estimulamos enormemente o sistema financeiro nacional a fazer o que for possível, o que for preciso, para estar 100% compliant LGPD, muito provavelmente antes do prazo. E Open Banking, sim, eu digo sempre, não haveria Open Banking, não haveria PSD2 na Europa sem GDPR. Só consegue avançar porque existe uma base legal adequada para a proteção de dados pessoais. Enfim, essa é uma mensagem importante que a gente queria passar. Sem dúvida, sim, ótima contribuição, e realmente eu tinha até uma próxima pergunta que eu ia te direcionar, Leandro, acho que você já antecipou muito das coisas. Realmente fica um ambiente, toda mudança gera insegurança, isso é uma mudança, né, que não vai ser diferente, nós estamos falando de algo complexo aqui, mas olhando sobre toda essa ótica, especificamente sobre o âmbito da FEBRABAN e dos grandes players do mercado, que são realmente os detentores da maior parte das informações, num primeiro olhar, isso parece ter muito mais perda do que ganho para o grande banco, né? Porque ele está ali compartilhando uma informação que é só dele, com outros players de mercado, e ainda se expondo a um certo risco, né? Seja sob o ponto de vista jurídico ou qualquer outro, de ter que abrir este dado, porque o cliente é o dono dele mesmo, e o cliente, se assim deseja abrir, ele vai fazer, com o risco de, além de dividir esse dado do cliente, ter amanhã qualquer tipo de problema com aonde foi parar esse dado, né? Nós vivemos na era da produção e acúmulo de dados, na era do conhecimento, nunca se produziu tanto dado. Então, isso é um risco intrínseco, vamos assim dizer, do negócio, né? Que é impossível para um grande banco garantir o que uma plataforma vai fazer com esse dado, ou se ela possivelmente pode sofrer um ataque nos seus sistemas, enfim. Como é que é esse olhar sobre a ótica dos grandes bancos? Te deixei numa saia justa, Não, foi ótimo, a pergunta foi ótima. Deixa eu, assim, e sendo muito pragmático, se nós estivéssemos falando até 2 anos atrás, até 1 ano atrás, então em outubro, né, até mais ou menos 1 ano atrás, você tem razão. Acho que a gente, todo que é novo, traz um certo desconforto, traz medo. O Brasil é um país altamente judicializado. Eu vou fazer uma brincadeira com a plateia aqui. Quantos advogados tem aqui na plateia agora? Levanta a mão aí, advogado. Mas levanta com, assim, sem medo. Levanta sem medo. O importante é que vocês têm saúde, fica tranquilo. Cheio de advogado aí. Então, o Brasil é natural. O Brasil Pelo é um menos país, uns 15. o Brasil é um país altamente judicializável, né? Faz parte da nossa cultura, faz parte da nossa história, e isso não vai mudar, né? A gente judicializa quase tudo aqui no Brasil, desde briga de vizinho em condomínio. Olha o sorriso do Bruno, ele está feliz com isso, né? O problema também é que tem Vou muito aproveitar a advogado. oportunidade para ficar em silêncio. Essa oportunidade é boa, mas também o problema é que tem muito advogado também. Esse também a competição aqui é forte. Mas de qualquer forma, sim, você tem razão, tudo que é novo a gente tem receio, os grandes bancos, a gente tem certas preocupações. Mas o que aconteceu? Eu acho que teve um momento que começamos a trabalhar internamente dentro da FEBRABAN, e predominantemente a gente vinha trabalhando muito forte com os bancos grandes, onde realmente é a origem dos dados. E em março desse ano eu consegui organizar, nós fizemos uma missão a Londres, lá em UK,
E eu fui predominantemente, nós fomos com 2 objetivos. Conversar com os reguladores lá, e até para entender o que estava dando certo e o que estava dando errado. É muito importante entender também o que estava dando errado. E, claro, que como todos os primeiros entrantes, eles foram os primeiros a entrar, estão mais avançados, erraram em muitas coisas, estão corrigindo, soltaram um documento agora, se não me engano, em junho, reconhecendo as coisas que estavam erradas e tem endereçamento do produto. Então, eles vão acertar o passo lá, acho que até já acertaram. Eu vi as estatísticas agora do mês passado, os últimos 4 meses, o volume de transações de Open Banking está crescendo a uma média de 30% ao mês. Então, já esse mês agora, mês passado, atingiram 110 milhões de chamadas de API, só para o Open Banking. Então, em tudo indica que ganhou tração e está indo. Então, nós fomos lá para observar, para conversar com os reguladores, nesse sentido de entender o que estava dando certo, estava dando errado, mas, principalmente, eu levei os grandes bancos, os 6 grandes bancos, para conversar com os grandes bancos britânicos. Queria saber qual era a perspectiva. Para mim, nós estivemos lá com o RBS, estive com o Barclays, e nenhum banco que tivesse presença aqui no Brasil, né? Tivemos Barclays, RBS e Deutsche, com exceção do Deutsche está aqui, mas fomos conversar com o pessoal de varejo. Juliano, o pessoal estava feliz da vida. Assim, eu conversava com os caras de produto, todos eles, independentemente do porte, estamos falando de um Barclays, o Barclays é um grande banco de varejo, está entre os 5 grandes lá, a turma estava feliz da vida. O que eles estavam me dizendo é o seguinte, disse, cara, olha só, nós antigamente aqui, com toda a inércia de um banco grande, ele tinha uma dificuldade, que eles estavam me reportando, dizendo, olha, a gente tem uma dificuldade para lançar produto. Você acha que é fácil lançar um produto? O Paulo, que está aqui, trabalhava comigo lá num banco grande, para lançar produto, eram 2 anos falando com diversas áreas do banco. Você tinha que falar com o cara de compliance, você tinha que falar com o cara de produtos, você tinha que falar com o cara de tecnologia, você tinha que falar com o cara de proposition, era um inferno, você montava 2 anos para botar um produto na rua, competindo com um banco digital que coloca um produto na rua em 3 meses. Então, essa Mas competição... lá, né, uma economia super aberta. Era muito complicado essa competição. O que os caras estavam me dizendo lá é o seguinte, cara, com o Open Banking agora, aqui, eu ponho um banco grande e disse, olha, eu ponho um produto na rua aqui em 2 meses. Porque a minha API já está pronta, eu tenho aqui um cardápio de APIs própria do banco dele, eu tenho 1000 APIs à minha disposição, então eu quero ver saldo, eu puxo a informação daqui, eu quero ver isso. Então, eu não preciso mais falar com o cara do jurídico, eu não preciso mais falar com o cara de TI, eu não preciso mais falar com o cara de tecnologia, eu não preciso mais priorizar meu projeto. Esse trabalho já foi feito, né? É Tudo um Lego. feito. Você pega as É um peças Lego. do Lego e... Ele pega o Lego aqui, monta o brinquedo e começa a brincar. Os caras estavam felizes da vida. Eu acho que isso acionou um trigger. E sem contar outras oportunidades de negócio. Eu já ouvi ali 5 minutos, mas um dos bancos me disse o seguinte, olha, abriu oportunidade para diversos casos de uso, né? Então, estavam me descrevendo lá, por exemplo, ninguém podia imaginar, o Tesco, supermercado, para quem não conhece, Tesco é o equivalente ao Pão de Açúcar, daqui um grande supermercado, faz muita venda online. E eles tinham uma dificuldade de saber, a dificuldade deles, o problema deles era qual é a idade da pessoa que está fazendo compra online para saber se podia vender bebida alcoólica ou não. Era um problema que eles tinham. Ninguém podia imaginar o Deutsche vender um produto para eles, já usando o Open Banking, que ele valida quem está do outro lado da linha e valida a idade do sujeito. Isso é produto, virou produto. Está vendendo produto lá e vendendo a balde, né? Tem um outro caso também que eles venderam da IATA, de passagem aérea também, que precisava de um tipo de autenticação, não tem nada a ver com empréstimo, com crédito, nada do que a gente está pensando. Mas, assim, viabilizou diversos casos de uso. Então, abre-se aqui uma oportunidade, eu acho que os bancos já, nesse momento, quando a gente voltou de viagem, eu senti uma mudança comportamental muito forte, baseado um pouco na experiência de quem já está dando certo, de quem está se beneficiando do uso do projeto, do ecossistema como um todo, e eu acho que aqui a turma está engajada. A gente quer agora botar a mão na massa, as equipes já estão mobilizadas, está todo mundo pronto. Claro que tem muita pergunta ainda que tem que ser respondida, né? O projeto não é um projeto barato, é um projeto caro, transformacional. Complexo, né? Complexo, tem várias questões técnicas para serem resolvidas, para serem equacionadas, tem muita padronização, mas abre-se aqui um monte de casos de uso e eu acho que está todo mundo engajado. Eu acho que houve aqui um acionamento de um gatilho importante aqui no comportamento de todos. Ai, que legal ouvir isso. Exatamente, é quase um benefício secundário, né? Porque, num primeiro momento, a gente pensa nos participantes do mercado financeiro. Então, você pensa, poxa, vai facilitar crédito, vai cair spread. Na hora que a gente amplia um pouco o olhar,
Não, vai facilitar em outras coisas, até mesmo trazer seguranças. Quem está comprando no supermercado tem idade adequada para comprar bebida alcoólica. E se você ver, para quem tiver curiosidade, tem uma coisa que os ingleses e os britânicos fizeram muito bem feita, é a parte de comunicação. Tem uma página do Open Banking, que é pública, é www.openbanking.gov.uk. Ali tem tudo que você precisa saber, está tudo ali. Então, tem, inclusive, as fintechs ou as startups que estão autorizadas pelo órgão lá a trabalhar. Se você olhar muitas dessas fintechs são dos próprios bancos. Então, assim, criou uma competição numa segunda camada que é diferente do que a gente está habituado hoje. É um mundo novo que vai se abrir, mas é um mercado que assim dá um certo entusiasmo, porque é tanta oportunidade ali que eu só de olhar, e é interessante, quem tiver oportunidade vale a pena navegar na página, porque ali começa a abrir, surgem diversos casos de uso que já estão em funcionamento hoje, outras oportunidades, e você vê muitas empresas terceiras entrando, empresas de Big Techs entrando, que esse é um outro capítulo à parte, e as próprias fintechs também, pequenas startups ou pequenas unidades de negócios digitais dos próprios bancos, agregadores financeiros. Então, você está falando de agregador financeiro, o HSBC tem o dele, o Barclays tem o dele, o ING tem o dele, todos eles oferecendo uma competição absolutamente fair dentro do mesmo ambiente isonômico, né, de condições. Bacana, muito legal, gente. Bom, tempo esgotado, nem tive nem a chance de falar mais nada aqui. Passa muito rápido, né? Bom, eu queria agradecer, primeiro perguntar se vocês têm algo a complementar aqui, que ainda não foi dito, que merece ser pontuado. Último comentário. Claro. Não nos esqueçamos do cliente. Tudo isso só vai funcionar se o cliente for adequadamente orientado, adequadamente esclarecido, adequadamente educado, não apenas educação financeira, cidadania digital também. Jamais nos esqueçamos do cliente. Isso tudo está sendo feito não para criar oportunidade para banco grande. Esse não é o objetivo de política pública, pode ter certeza. Isso é tudo pensado para favorecer o cliente. Não esqueçam dele. Ótimo ponto. Concordo aqui, acho que um ponto que dá para dizer é que as fintechs, no mínimo, fizeram uma coisa. Elas trouxeram um conceito do user experience que talvez os grandes bancos, por vários motivos, o sistema não tinham tão forte. E, de fato, é engraçado, você vê algumas fintechs e o preço do produto não é importante, mas é o fato de ele estar sendo bem tratado é mais importante do que o preço. E isso serviu, acho que, uma lição para os grandes bancos que começaram a prestar muito mais atenção em UX do que há 5 anos atrás. Então, acho que isso está em linha um pouco de tratar o cliente, né? O meu último comentário aqui, Juliana, assim, eu acho que o maior desafio, e eu fico muito contente quando vocês falaram muito aqui de cultura, eu acho que o maior desafio vai estar dentro da cultura de nós mesmos, né? Infelizmente, dentro do setor financeiro, a gente tem por exemplo, pouca tolerância a erro, né? Isso é uma coisa que tem que ser mudada, na minha visão. Claro que ninguém gosta de errar, ninguém gosta de perder dinheiro, mas esse é um mercado que muitos vão errar, muitos vão acertar. Eu acho que a única coisa faz parte do jogo, né? Faz parte do jogo. A única coisa que eu acho que é importante é a gente aprender com os erros, levantar a cabeça, bater a poeira e tentar de novo, né? Eu tive uma conversa com o dono de uma das maiores aceleradoras, inclusive uma aceleradora que está chegando aqui no Brasil, e ele estava me dizendo, ele falou, ele é um grande investidor, mas é um grande investidor, né? Ele tem hoje presença nas 30 maiores cidades do mundo, né? Presença física. Ele está chegando agora aqui no Brasil. Ele estava me dizendo, ele falou assim, olha, apesar de toda a minha experiência, eu erro em 95% dos casos. Então, acho que é uma provocação que eu faço a todos aqui, quando assim, um dos maiores investidores, um cara que está bilhardário, é um cara de extremo sucesso, mas quando a gente pensa que ele errou na vida dele, em 95% das vezes. Agora, os 5% que ele acertou... Faz parte, né? Tem que errar pequeno e acertar então, grande. Isso que acho que a gente tem, a cultura faz parte do processo. É importante ressaltar esse ponto. Tá ótimo, gente. Muito obrigada. Agradeço de coração aqui a presença, a troca de ideias e a divisão do conhecimento. Foi muito rica a discussão. Pena que poderíamos ficar aqui mais tarde toda conversando acerca do tema, mas vamos dar oportunidade também para outros temas, né, que amparam toda essa questão do Open Banking, de tecnologia e de negócios. Mas eu agradeço a presença de vocês e não faltarão oportunidades da gente discutir mais. Obrigada.